Quanto mais áspero e mais duro, mais desgasta ainda. Então, a dureza potencializa o desgaste pela aspereza que esse material pode ter. Agora, quando você tem um material que ele é liso e ele é duro, ele também já não gera desgaste tanto e não sofre desgaste. Tem muito dentista que tem dúvidas das restaurações em relação ao desgaste, tanto do desgaste que a própria restauração pode ou não sofrer, como também do desgaste que essa restauração pode causar. E é exatamente isso que eu quero esclarecer para você, quanto resina, como cerâmica, zircônia, esmalte. Como que acontece esse padrão de desgaste, né, de um material com o outro, misturando um com o outro, como é que acontece? Para você entender o que você pode e o que você não pode fazer, onde você pode se sentir seguro, aonde você tem que tomar mais cuidado. Então vamos lá, porque assim, ó, é até engraçado se a gente parar para pensar, porque se a gente for voltar assim, os dentistas mais antigos vão recordar disso, que só quando fala de desgaste, né, isso é mais um assunto que toda hora muda, toda hora tem uma opinião diferente, variada sobre isso, né? E é só opinião, tá? Não tem fato científico, é opinião. Ó, cerâmica tem que ser cerâmica com cerâmica antagonista. Você não pode misturar cerâmica com resina, você não pode misturar cerâmica com esmalte, que senão você vai acabar com o dente do paciente. Aí já vem o outro. Ó, quando você não tem cerâmica embaixo, quando você tem dente embaixo, então o melhor é você fazer o antagonista em resina mesmo. Vai fazer em cerâmica para não desgastar. É melhor que a tua resina desgaste do que o dente desgaste. Aí se o paciente tem bruxismo, aí toda hora muda também a conversa. Tem época que... Ó, se o teu paciente tem bruxismo, você precisa fazer, faz em resina, porque daí a resina desgasta, a cerâmica não. A mesma ideia. Aí o outro... Não, faz de cerâmica, porque daí senão vai ficar desgastar tudo, você vai perder. Não, faz de cerâmica, que daí aguenta melhor no caso de bruxismo. Aí já outro momento fala... Não, faz de cerâmica, a cerâmica vai desgastar. Então assim, ó, cada hora é uma opinião, cada hora é um falando, e fatos científicos em relação a como acontece o desgaste, a gente não tem porcaria nenhuma em toda essa situação. Então vamos lá, vamos entender, e eu vou te dar uma coisa prática aqui para você começar a entender também um pouquinho mais sobre o desgaste. Mas vamos lá, eu vou começar com uma pergunta para você me responder aqui nos comentários desse vídeo. Vamos lá. O que você imagina de materiais de restauração em relação ao esmalte? O que desgasta mais o esmalte? Vamos lá, vou te dar algumas opções, tá? Então, o que desgasta mais o esmalte? O próprio esmalte antagonista, uma coroa de cerâmica estratificada como antagonista, uma coroa de cerâmica monolítica, de silicato de lítio. Monolítico é como essa cerâmica é um material único, né? Numa peça única, não tem estratificação, ele é único só. Pode ter sido fresado, pode ter sido injetado. Então, vamos lá, recordar. Primeira opção, esmalte contra esmalte. Segunda opção, coroa cerâmica estratificada contra esmalte. Terceira opção, cerâmica monolítica de silicato de lítio contra esmalte. Terceira opção, resina contra esmalte. E quarta opção, a gente tem aqui, ó, a zircônia contra o esmalte. Então, ó, aqui na tela todas as opções para você. Então vai ali nos comentários agora e coloca qual a opção que você acha que desgasta mais o esmalte antagonista. E aí, respondeu? Beleza? Então vamos lá. Então antes de eu falar a resposta, eu quero te trazer um pouquinho para você entender melhor aí sobre essa situação de desgaste. Vamos lá. Eu tenho certeza que você já fez alguma restauração na sua vida, mesmo que tenha sido lá na faculdade. E eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter utilizado aquele sistema de borracha de polimento, de GIF, da Ultradent, que tem a broquinha verde, a broquinha amarela, borrachinha, né? Verde, a borrachinha amarela e a borrachinha branca, né? Ela pode ter formatos diferentes, formato de copa, formato de taça, formato de ponta, né? De chama, né? Ela pode ter formatos diferentes, mas ela vem o kit com essas três cores, certo? E eu tenho certeza que muitos de vocês, se não utilizaram esse sistema, acredito que muitos já usaram, pode ter utilizado um outro sistema que também geralmente tem 3 granulações aí de borracha para fazer o polimento. E quando a gente pega essa borracha, o que a gente percebe? A gente percebe que a verde, vou falar especificamente dessa, a verde, que é a mais grossa, ela tem uma granulação maior e ela é mais dura também, certo? A amarela, ela tem média dureza e média granulação, e a branquinha tem uma granulação mais fina e também ela é um pouco mais macia, certo? E aí, pessoal, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para o canal crescer, ter mais dentistas assistindo os vídeos e a gente trazer mais conteúdo com muita qualidade para vocês. Então vai agora, clica no like e se inscreve no canal. Valeu! E agora eu quero que você participe de novo desse vídeo colocando aqui nos comentários de volta aqui a minha resposta. Se você já utilizou esse ou outros sistemas de borracha ali, que tem a grossa, média e a fina, me responde, você sempre usa as 3 ao mesmo tempo, certo? Você vai fazendo a sequência ali para polir a restauração do teu dente. Qual dessas 3 que desgasta antes? Qual dessas 3 borrachas que desgasta mais rápido que você já tem que comprar uma outra?
Coloca aí nos comentários. E eu vou falar agora aqui as minhas respostas. E eu não vou falar, eu vou te mostrar, né? Então olha aqui, ó. Essa aqui são as minhas brocas que você tá vendo aqui a foto na tela, tá? Eu comecei a usar as 3 ao mesmo tempo, uso as 3 aqui nos dentes, e qual que acaba sempre antes? A mais grossa, a verde. E por que que isso acontece? Por que que a mais grossa desgasta antes? Para a gente realizar um desgaste em alguma superfície, a gente precisa associar 2 coisas. A gente precisa associar dureza e aspereza. Mas como que isso funciona? O mais importante é o áspero. Quanto mais áspero é, mais ele desgasta. E associado ao áspero, aí vem a dureza. Quanto mais áspero e mais duro, mais desgasta ainda. Então, a dureza potencializa o desgaste pela aspereza que esse material pode ter. Agora, quando você tem um material que ele é liso e ele é duro, ele também já não gera desgaste tanto e não sofre desgaste. Então a gente tem que lembrar que é sempre aquele negócio, ação e reação. Então quanto mais duro e mais áspero, mais ele desgasta e mais ele é desgastado. Por isso que a broca, para gerar aquele desgaste ali maior, aquele acabamento principal, aquele acabamento inicial, é sempre uma borracha mais dura e com granulação grossa, para que você realmente gere um desgaste nessa superfície para poder começar a deixar ela lisa. E depois você vem com a média e depois você vem com a fina para poder deixar realmente mais liso. Mas você tem que começar com a mais grossa. E a grossa desgasta mais, mas também ela se desgasta mais. É assim que acontece. Por isso que a gente começa com as brocas 3 inteirinhas e quando a gente acaba dessa maneira aqui, ó, com a branca praticamente inteira, a amarela mais ou menos e a verde não serve para porcaria nenhuma. E a gente tem que comprar uma outra verde logo para continuar usando as outras 2 borrachas. Mas então, é essa mesma coisa que a gente tem que entender quando acontece com os dentes. Quando a gente fala em dentes, né, em materiais que restauram os dentes e o próprio esmalte do dente, a gente tem a mesma situação para poder gerar desgaste. Tanto o material restaurador gerar um desgaste no dente antagonista, como também ele mesmo sofrer um desgaste. E quando a gente vai avaliar, a gente vê que os artigos mostram que o material que menos desgasta um esmalte antagonista são os materiais mais duros e melhor polidos. É até interessante quando você vê aqui um artigo sobre zircônia, onde ele mostra que quando você tem um polimento mecânico bem feito, ele desgasta menos o esmalte antagonista do que se você tivesse uma zircônia com glaze. O glaze da zircônia ele não é tão bom para evitar o desgaste antagonista como o polimento mecânico. E a mesma coisa acontece com outros materiais restauradores. Na região do contato oclusal, e eu também fiquei surpreendido com isso quando eu vi a primeira vez. É mais importante você ter uma superfície bem que você ajustou a oclusão, dê um bom polimento e não mande fazer o glaze de volta, mas tenha um bom polimento. Isso vai ser melhor para desgastar menos o antagonista e sofrer menos desgaste ele menos também do que uma superfície que está com glaze. Isso é bastante interessante. E quando a gente vai vendo sobre os materiais, a gente percebe que um dos materiais que mais geram desgaste no dente antagonista é a cerâmica estratificada. E por que que isso acontece? Porque a cerâmica estratificada, ela soma 2 coisas que são ruins, a aspereza e a dureza. Ô Renato, mas se você ajustar, se ela é dura e você pode... Então, mas o que acontece? A cerâmica é um material muito friável. As forças de compressão que ela sofre ali durante a mastigação, isso vai gerando ali pequenas trincas, vai expondo os cristais que reforçam essa cerâmica. E isso vai gerando, com o tempo, uma aspereza nessa superfície. E essa aspereza na superfície, junto com a dureza que ela já tem, gera um desgaste maior no dente antagonista e também um desgaste maior nela mesma. E isso é muito prejudicial, principalmente em que regiões? Regiões oclusais? Não, em regiões de guia de desoclusão. Ou seja, superfície vestibular de canino inferior com superfície palatina de canino superior e a mesma coisa aqui nos incisivos centrais. Então, quando você vai fazer, por exemplo, se eu fosse fazer um trabalho aqui totalmente cerâmico, o que eu indico normalmente? É claro que eu prefiro sempre ter cerâmicas na vestibular que são estratificadas, que são mais bonitas, que têm uma estética muito melhor, mas quando essa minha prótese ela não é só vestibular, quando ela envolve a palatina, envolve uma região de desoclusão de guia, aí nessas regiões eu faço uma restauração, uma cerâmica monolítica de silicato de lídio, por exemplo, que ela é muito mais resistente e ela sofre desgaste também, mas muito menos do que uma cerâmica que é estratificada. Então na palatina eu coloco uma cerâmica que ela é de silicato de lítio, monolítica, e na vestibular fazendo ela estratificada para poder ter mais naturalidade, mais beleza essa minha cerâmica. E nos dentes inferiores, eu faço ele totalmente monolítico, porque não faz sentido fazer estratificado em região palatina, mas mesmo quando eu faço
facetas, né, não só coroas, de canino a canino inferior, eu dou preferência para fazer um de silicato de lítio monolítico, que seja só maquiado, não tenha cerâmica estratificada, para ele ter mais resistência para esses guias de desoclusão. Não se engane, cerâmica desgasta! Cerâmica desgasta! Tá bom? Não ache que não desgasta, desgasta. E mesmo sem bruxismo, cerâmica desgasta. Só que com as escolhas certas, você pode ter um impacto menor do desgaste nela mesmo e principalmente também no antagonista. E em relação à resina, é a mesma coisa. A resina, se você tiver uma resina mais dura, de maior resistência, junto com um polimento melhor, você vai ter mais resistência dela. E ela vai gerar menos desgaste e também vai ser menos desgastado. E isso sempre é muito importante, né? Não só o gerar menos desgaste, mas ela também ser mais resistente ao desgaste. Então, quando a gente fala em desgaste, mesmo essas cerâmicas estratificadas que eu falei, a maneira de você evitar que ela desgaste, que ela seja desgastada, é toda vez que você for fazer a manutenção, e por favor não esqueça, toda a restauração, todo o tratamento que você faz, pode ser uma boca inteira, pode ser um dente só, tem que dar acompanhamento, tem que dar manutenção nisso. E nessa manutenção é muito importante verificar se existem superfícies com faceta de desgaste ali, ó, e polir. Porque polindo diminui o desgaste. E assim você já clica no próximo vídeo e assiste, continua no nosso canal, que eu tenho certeza que o YouTube tem mais dicas aqui nesses vídeos para você. Valeu!